Você come sementes de abóbora e acha que está fazendo algo extraordinário pela sua saúde. Vejo isso constantemente. Pessoas procurando o alimento milagroso, o superalimento que vai resolver décadas de negligência. Mas vou te contar algo que aprendi examinando milhares de corpos, analisando tecidos, estudando fisiologia humana. Não existe milagre. Existe bioquímica. Existe metabolismo. Existe a interação complexa entre nutrientes e células. E quando você coloca uma colher de sementes de abóbora na boca, seu corpo não faz mágica. Ele faz química. E essa química tem consequências mensuráveis, reais, que começam no momento em que você mastiga aquelas sementes e terminam em cada célula do seu organismo. Vamos começar pelo básico. O que você está realmente ingerindo quando come sementes de abóbora? Proteína. Aproximadamente 30% do peso da semente é proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais que seu corpo não consegue produzir sozinho. Gorduras. 50% do peso são lipídios, principalmente ácidos graxos insaturados, o tipo que suas membranas celulares precisam para manter sua fluidez e funcionalidade. Magnésio. Uma única colher de sopa fornece cerca de 40% da necessidade diária desse mineral. Zinco. Aproximadamente 20% da necessidade diária. Ferro, fósforo, manganês, vitamina K, fitosteróis, compostos fenólicos, lignanas, carotenoides. Mas aqui está o que importa. Todos esses nutrientes não existem isolados dentro do seu corpo. Eles interagem, eles competem, eles se potencializam ou se anulam. E é essa dança bioquímica complexa que determina o que realmente acontece nos primeiros 7 dias após você começar a comer sementes de abóbora regularmente. Dia 1. A semente chega ao seu estômago. O ácido clorídrico começa a quebrar as proteínas. As enzimas pancreáticas, secretadas quando o bolo alimentar passa para o intestino delgado, fragmentam essas proteínas em peptídeos menores e depois em aminoácidos livres. E aqui está algo que poucos consideram. Sementes têm casca. Uma camada externa dura, rica em fibras insolúveis. Se você não mastigar bem, essa casca pode passar intacta pelo trato digestivo. Você desperdiça nutrientes. Você defeca sementes inteiras. Mastigação é o primeiro processo digestivo. E muita gente engole comida como se fosse remédio. Engole sem triturar e perde boa parte dos benefícios. As gorduras das sementes estimulam a liberação de bile, armazenada na vesícula biliar. A bile emulsifica essas gorduras, transformando glóbulos grandes em gotículas microscópicas que as lipases pancreáticas conseguem atacar. Triglicerídeos são quebrados em ácidos graxos livres e monoglicerídeos. Esses compostos atravessam a parede intestinal, são reempacotados em quilomicrons, partículas lipoproteicas, e entram na circulação linfática antes de chegarem à corrente sanguínea. É um processo que leva horas. Você come de manhã, mas esses nutrientes só começam a circular pela tarde. O magnésio é absorvido principalmente no intestino delgado, através de transportadores específicos na membrana das células intestinais. Mas aqui está o problema. A absorção de magnésio compete com a absorção de cálcio. Se você está tomando suplementos de cálcio ou comendo laticínios na mesma refeição, a absorção do magnésio das sementes cai. É bioquímica básica. Minerais competem pelos mesmos canais de transporte. E a maioria das pessoas não sabe disso. Misturam tudo na mesma refeição e se perguntam por que não sentem diferença. O zinco segue o mesmo caminho. É absorvido no duodeno e no jejum proximal. Mas zinco compete com ferro e cobre. Se você está anêmico e tomando suplementos de ferro, a absorção do zinco das sementes será prejudicada. E zinco é crítico. É cofator de mais de 300 enzimas no corpo humano. Está envolvido na síntese de DNA, na divisão celular, na função imunológica, na produção de testosterona. Deficiência de zinco compromete tudo isso, mas excesso também causa problemas. Interfere com o metabolismo do cobre, pode causar neutropenia, anemia. O corpo humano opera em equilíbrios delicados. E quando você suplementa algo isoladamente, sem considerar o contexto metabólico, pode fazer mais mal do que bem. Dia 2. Os aminoácidos das sementes já estão circulando. Triptofano, metionina, leucina, valina. Seu fígado usa esses aminoácidos para sintetizar proteínas plasmáticas, albumina, globulinas, fatores de coagulação. Suas células musculares incorporam aminoácidos de cadeia ramificada para reparar microdanos causados por atividade física. Seu cérebro usa triptofano para produzir serotonina.
Mas aqui está o detalhe. Triptofano compete com outros aminoácidos para atravessar a barreira hematoencefálica. Se você comeu muita proteína animal na mesma refeição, rica em aminoácidos volumosos como tirosina e fenilalanina, o triptofano perde a competição. Chega menos triptofano ao cérebro, produz-se menos serotonina, e você não sente o efeito ansiolítico que poderia sentir. O magnésio absorvido começa a fazer sua função. Magnésio é antagonista de cálcio. Isso significa que ele relaxa o que o cálcio contrai. Músculo liso vascular. Magnésio dilata vasos sanguíneos, reduzindo resistência periférica e, consequentemente, pressão arterial. Mas o efeito é sutil. Não é dramático. Você não vai medir sua pressão no segundo dia e ver uma queda de 20 milímetros de mercúrio. Não funciona assim. O efeito é progressivo, acumulativo. Depois de semanas, talvez meses de ingestão adequada de magnésio, a pressão arterial média pode cair alguns pontos. E esses poucos pontos, em escala populacional, significam milhares de infartos e AVCs evitados. Magnésio também é cofator da bomba de sódio-potássio nas membranas celulares. Essa bomba consome cerca de 20 a 40% de toda a energia que suas células produzem. Ela mantém o gradiente eletroquímico que permite que neurônios disparem, que músculos se contraiam, que nutrientes entrem nas células. Sem magnésio suficiente, a bomba funciona mal. As células incham. O potencial de membrana se altera. Você sente fadiga, cãibras, arritmias. E a deficiência de magnésio é silenciosa. Os níveis sanguíneos se mantêm normais porque o corpo rouba magnésio dos ossos para manter a concentração plasmática. Você só descobre que estava deficiente quando os sintomas aparecem. Dia 3. O zinco absorvido está sendo distribuído. A maior parte vai para os músculos e ossos. Uma fração importante vai para a próstata, nos homens. A próstata tem as maiores concentrações de zinco de qualquer órgão do corpo humano. Zinco inibe a atividade da enzima 5-alfa-redutase, que converte testosterona em dihidrotestosterona. E dihidrotestosterona é o principal hormônio que estimula o crescimento prostático. Homens com hiperplasia prostática benigna, aquele aumento progressivo da próstata que obstrui a uretra e causa dificuldade para urinar, frequentemente têm níveis baixos de zinco. Suplementar zinco pode, em alguns casos, reduzir sintomas urinários, reduzir a frequência, melhorar o fluxo. Mas não é garantido e não substitui tratamento médico adequado. Dia 4. Você começa a notar algo, talvez uma melhora no trânsito intestinal. As sementes de abóbora são ricas em fibras insolúveis que adicionam volume ao bolo fecal e aceleram o trânsito. Fibras solúveis, que fermentam no cólon e produzem ácidos graxos de cadeia curta, acetato, propionato, butirato. E o butirato é combustível preferencial das células do epitélio intestinal. Células colonocitárias dependem de butirato para manter sua integridade. Deficiência de butirato está associada à inflamação intestinal, colite, maior permeabilidade da barreira intestinal. Quando você fornece fibras, está alimentando sua microbiota. E sua microbiota, em troca, alimenta suas células intestinais. Mas tem um porém. Se você nunca comeu fibras regularmente e de repente começa a comer sementes de abóbora todos os dias, seu intestino pode se revoltar. Gases, distensão abdominal, desconforto. Sua microbiota não está adaptada. As espécies bacterianas que fermentam fibras ainda são minoria. E quando fibras chegam em excesso, bactérias oportunistas fermentam de forma desorganizada, produzindo gases em excesso. É temporário. Depois de 2-3 semanas, a microbiota se adapta. As espécies certas proliferam. A fermentação se torna mais eficiente. Mas no começo, pode ser desconfortável. Dia 5. O fitosterol das sementes, principalmente beta-citosterol, começa a exercer seus efeitos. Fitosteróis têm estrutura semelhante ao colesterol. Tão semelhante que competem com o colesterol pela absorção intestinal. Quando você come sementes ricas em fitosteróis, esses compostos ocupam os transportadores de colesterol nas células intestinais. Resultado: menos colesterol é absorvido, mais colesterol é excretado nas fezes. E isso leva a uma redução discreta nos níveis de LDL colesterol. Discreta. Estamos falando de 5 a 10% de redução, na melhor das hipóteses. Não é dramático. Não substitui estatinas em quem tem hipercolesterolemia grave, mas contribui. E tem outro efeito do beta-citosterol: inibição da proliferação de células prostáticas.
Estudos in vitro mostram que beta-citosterol reduz a taxa de divisão celular em linhagens de células prostáticas. Isso tem implicações potenciais para a prevenção de hiperplasia e, talvez, de câncer de próstata. Mas os estudos em humanos são inconclusivos. Alguns mostram benefício, outros não mostram nada. Isso reflete a complexidade da biologia humana. O que funciona em tubo de ensaio nem sempre funciona em organismos vivos, onde milhares de variáveis interagem simultaneamente. Dia 6. O ácido alfa-linolênico das sementes, um ácido graxo ômega 3 de origem vegetal, está sendo metabolizado. Seu corpo tenta converter alfa-linolênico em EPA e DHA, os ômega 3 de cadeia longa que realmente exercem efeitos anti-inflamatórios, neuroprotetores, cardioprotetores. Mas a conversão é ineficiente. Menos de 10% do alfa-linolênico se transforma em EPA. Menos de 5% vira DHA. O resto é oxidado para produzir energia ou armazenado como gordura. Então, embora as sementes de abóbora forneçam ômega 3, elas não substituem peixes gordos ou suplementos de óleo de peixe quando o objetivo é aumentar EPA e DHA. Mas o alfa-linolênico ainda tem valor. Ele compete com o ácido araquidônico, um ômega 6 pró-inflamatório, pelas mesmas enzimas que produzem eicosanoides. Eicosanoides são moléculas sinalizadoras que regulam inflamação, coagulação, resposta imune. Quando você aumenta a ingestão de ômega 3, mesmo na forma de alfa-linolênico, você desloca o equilíbrio metabólico para menos produção de eicosanoides inflamatórios. O efeito é sutil. Não é como tomar um anti-inflamatório, mas ao longo de meses, pode contribuir para reduzir inflamação crônica de baixo grau, aquela inflamação subclínica que está por trás de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, neurodegeneração. Dia 7. Você completou uma semana comendo sementes de abóbora. O que mudou? Seus níveis de magnésio provavelmente aumentaram. Seus níveis de zinco provavelmente aumentaram. Seu LDL colesterol talvez tenha caído alguns pontos. Sua microbiota intestinal começou a se adaptar. Suas células receberam aminoácidos, ácidos graxos, antioxidantes. Mas você sente diferença? Talvez não. E aqui está o que ninguém quer ouvir. Saúde não é algo que você sente. Saúde é um estado bioquímico invisível. Você não sente seu colesterol caindo. Você não sente suas artérias se dilatando. Você não sente a inflamação diminuindo. Você só sente quando algo dá errado. Quando o coração infarta. Quando o AVC acontece. Quando o câncer se manifesta. Saúde é a ausência de sintomas. E a ausência não é algo que chama a atenção. Então por que comer sementes de abóbora? Porque cada pequena intervenção nutricional contribui. Nenhum alimento é mágico. Nenhum alimento cura doenças sozinho. Mas quando você soma várias pequenas intervenções, sementes de abóbora, oleaginosas, vegetais, frutas, peixes, sono adequado, exercício, gerenciamento de estresse, você cria um ambiente metabólico favorável. Um ambiente onde a inflamação é baixa, onde o fluxo sanguíneo é adequado, onde células funcionam bem, onde o risco de doenças crônicas diminui. E tem algo que precisa ser dito. Sementes de abóbora não vão salvar quem come porcaria o resto do tempo. Você não pode comer fast food todos os dias, beber refrigerante, fumar, dormir mal e achar que uma colher de sementes vai compensar. Não compensa. Biologia não funciona assim. O corpo humano responde ao padrão geral. Não há intervenções isoladas. Se o padrão é destrutivo, uma medida saudável aqui e ali não faz diferença. É como jogar um balde de água em uma casa em chamas. Não resolve. Agora, vamos falar dos mitos. Existe a ideia de que sementes de abóbora são vermífugas, que matam parasitas intestinais. Essa crença vem de séculos atrás, de medicina tradicional. E tem algum fundamento? Tem. Sementes de abóbora contêm cucurbitacina, um composto que tem efeito paralisante sobre vermes, especialmente sobre tênias. Mas o efeito é fraco. É inconsistente. Não é confiável como tratamento. Se você tem parasitose confirmada, você precisa de antiparasitários de verdade. Albendazol, mebendazol, praziquantel. Medicamentos que foram testados, que têm eficácia comprovada. Sementes de abóbora podem ter sido usadas há 200 anos porque não havia alternativa. Hoje, há. E é irresponsável recomendar sementes como tratamento para verminoses. Outro mito. Sementes de abóbora aumentam testosterona. Essa é uma afirmação popular, especialmente entre homens preocupados com desempenho sexual e massa muscular. A lógica é: sementes têm zinco,
Zinco está envolvido na produção de testosterona, logo, sementes aumentam testosterona. Mas a realidade é mais complexa. Zinco só aumenta a testosterona em homens que têm deficiência de zinco. Se seus níveis de zinco já estão adequados, suplementar mais zinco não vai elevar testosterona acima do normal. O corpo tem sistemas de regulação. A produção de testosterona depende de múltiplos fatores: sinalização hormonal do hipotálamo e da hipófise, função das células de Leydig nos testículos, disponibilidade de colesterol como substrato, atividade enzimática. Zinco é apenas um cofator entre muitos. Não é o limitante para a maioria das pessoas. E tem o problema do cálculo calórico. Sementes de abóbora são densas em energia. Uma colher de sopa tem cerca de 50 calorias. Se você não ajusta o restante da sua dieta e simplesmente adiciona sementes, você está adicionando calorias. E se você já está em excesso calórico, isso contribui para ganho de peso. E ganho de peso, especialmente ganho de gordura abdominal, reduz testosterona. Reduz sensibilidade à insulina, aumenta a inflamação. Então você pode estar comendo sementes achando que está melhorando sua saúde, mas se isso te leva a engordar, o efeito líquido pode ser negativo. E existe a questão da oxidação. Sementes oleaginosas são ricas em gorduras insaturadas, e gorduras insaturadas são vulneráveis à oxidação. Quando expostas a ar, luz, calor, elas reagem com oxigênio e formam peróxidos lipídicos. Esses peróxidos são pró-inflamatórios, são mutagênicos, danificam membranas celulares. Então, se você compra sementes de abóbora torradas, armazenadas em embalagens transparentes, expostas à luz há meses, você pode estar consumindo gorduras oxidadas. E gorduras oxidadas não fazem bem, fazem mal. Sementes cruas, armazenadas em local fresco, escuro, em embalagens herméticas, mantêm sua qualidade. Mas quem faz isso? Quem se preocupa com isso? A maioria das pessoas compra qualquer pacote no supermercado, deixa aberto na despensa por semanas e come achando que está ingerindo nutrientes. Pode estar ingerindo toxinas. A qualidade do alimento importa tanto quanto o tipo do alimento. E tem a questão das interações medicamentosas. Sementes de abóbora, por seu teor de gorduras e fibras, podem interferir com a absorção de medicamentos, especialmente medicamentos lipossolúveis, que dependem da absorção de gorduras para entrarem na circulação. Se você toma hormônios tireoidianos, anticoagulantes, alguns antibióticos, o ideal é não consumir sementes na mesma refeição. Mas ninguém te avisa sobre isso. Ninguém te diz que alimentos interferem com medicamentos. E você toma seu remédio com um punhado de sementes e se pergunta por que o tratamento não está funcionando. O corpo humano é um sistema, não é uma coleção de órgãos isolados. Tudo interage. Tudo afeta tudo. E quando você adiciona um componente, seja uma semente, um medicamento, um suplemento, você altera o sistema inteiro. Às vezes para melhor, às vezes para pior. E na maioria das vezes de formas tão sutis que você não percebe no curto prazo. Então, o que uma colher de sementes de abóbora faz no seu corpo em 7 dias? Ela fornece nutrientes que seu corpo pode usar se estiver precisando. Ela contribui com compostos bioativos que, em contexto metabólico adequado, podem ter efeitos benéficos discretos. Ela adiciona fibras que alimentam sua microbiota. Ela fornece gorduras que suas células podem incorporar em membranas ou usar como energia. Mas ela não cura nada. Não reverte doenças. Não faz milagres. E se você espera sentir uma transformação radical em uma semana, você vai se decepcionar. Saúde não se constrói em 7 dias. Saúde se constrói em 7 anos. Em 7 décadas. É a soma de todas as pequenas escolhas que você faz, repetidamente, consistentemente, ao longo da vida. Uma colher de sementes por dia, durante 30 anos, pode fazer diferença. Pode contribuir para reduzir risco de hipertensão, de doenças cardiovasculares, de câncer de próstata, de inflamação crônica. Mas só se o restante da sua vida também estiver alinhado. Se você dorme bem, se você se move, se você não fuma, se você não bebe em excesso, se você gerencia seu estresse, se você não come veneno disfarçado de comida. Eu passei minha vida estudando doenças, estudando o que mata, o que destrói tecidos, o que faz órgãos falharem. E a conclusão é sempre a mesma. O corpo humano é incrivelmente resistente, mas não indestrutível. Ele aguenta décadas de maus tratos antes de colapsar, mas quando colapsa, raramente há volta. Então, a única estratégia racional é prevenção. É tratar seu corpo com o respeito que ele merece. É fornecer os nutrientes que ele precisa. É evitar as toxinas que o destroem. É criar um ambiente metabólico onde as células possam funcionar como foram desenhadas para funcionar.
Sementes de abóbora são uma ferramenta. Uma pequena ferramenta em uma caixa de ferramentas muito maior. Sozinhas não resolvem nada, mas em conjunto com outras ferramentas, alimentação adequada, sono, exercício, gerenciamento de estresse, contribuem para construir saúde. E saúde, no final, é a única coisa que permite que você viva plenamente, até o fim, sem dependência, sem dor crônica, sem degeneração prematura. Você pode ignorar isso. Pode continuar procurando a solução mágica, o alimento milagroso, a pílula que resolve tudo. Mas ela não existe. O que existe é biologia, e biologia tem regras. Ou você segue as regras, ou você sofre as consequências. Não há terceira opção.